e apertar. Carmen, não desligue. Não desligo? Está bem. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um evento da UCLA. Hoje vamos assistir ao lançamento do livro de Alfredo Cunha, 25 de abril de 1974, quinta-feira. Alguns convidados, por compromissos assumidos, informaram-nos que não vão poder ficar para a exibição do filme que vai passar no final. Pelo que faremos uma pequena pausa nessa altura para que os convidados que têm essas legítimas limitações possam sair. Vão tomar a palavra com muito curtas intervenções o anfitrião, Dr. Vítor Ramalho, a Presidente da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, Maria Inácia Rezola, e a editora Tinta da China, na pessoa de Bárbara Bulhosa. De seguida, as personalidades que escreveram o livro vão passá-lo a apresentar: Luís Pedro Nunes, Adelino Gomes, Carlos Mato Gomes e, no final, o autor do livro, Alfredo Cunha. Muito obrigada, boa sessão. Muito boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a gentileza da aceitação do convite, desde logo às personalidades institucionais que tiveram a honra, nós é que temos a honra de as receber, o Sr. Presidente da Assembleia da República, e com ele cumprimento todos os senhores deputados de vários partidos que aqui estão, também os tribunais superiores, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a Sra. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e também a Sra. Representante do Tribunal Constitucional. Queria, obviamente, também cumprimentar todos os senhores embaixadores, que são vários, dos países de língua oficial portuguesa, instituições públicas e privadas que aqui estão, desde logo também do Instituto Camões, e, naturalmente, o Sr. Ministro da Cultura, que nos dá também a honra de estar aqui presente, até porque esta iniciativa tem muitíssimo a ver com a Comissão das Comemorações do Cinquentenário do 25 de Abril, na pessoa dele próprio e da Sra. Doutora Rezola, que aliás tomará a palavra juntamente com os intervenientes que aqui já foram chamados e que eu também saúdo. Todas as intervenções, como disse ali a nossa colaboradora, vão ser breves. Também a minha. E o que vos quero transmitir é muito simples. Einstein disse um dia que quando o mundo deixa de ser o palco das nossas esperanças e desejos pessoais, e o enfrentamos como seres livres, admirando, perguntando e observando, aí nós entramos no reino da arte e da ciência. O Alfredo Cunha, meu velhíssimo amigo, a quem devo estar aqui e fazermos esta sessão com ele, ao admirar, perguntar e observar, ele criou arte que aqui hoje nos expõe, fazendo-nos de uma maneira interessante, com olhos daltónicos, a preto e branco, através de uma lente que se lhe pegou à pele, oferecendo-nos a visualização da cor da nossa alma e a concepção universalista de estarmos e sermos. Nós, naturalmente, e os da nossa fala comum. Na verdade, todos diferentes, todos iguais, na forma como nos expressamos, também com palavras de alegria e de dores comuns. No mais, há a liberdade, a razão da data que, na relatividade do tempo, é tão atual como era há 50 anos atrás, quando, explodindo de norte a sul,
galgou fronteiras e preencheu aberturas de jornais e manchetes em todo o mundo. Que estranho, eu acho mesmo que foi muito estranho, é que na ponta dos canos das espingardas nasceram cravos e mesmo os ramos que os quiseram ofuscar foram transportes pela coragem, primeira virtude de um coletivo que não se vergou. No mais, os magníficos textos que enquadram esta obra exprimem essa relatividade do próprio tempo com a arte. Luís Pedro Nunes, então com 6 anos, à data da ocorrência do dia inteiro e limpo, descreve-o com os olhos da meninice, por estranho que vos pareça, mas maturada pelo grito libertador da alma fotografada pela mão do Alfredo, como se ele próprio, com 6 anos, tivesse participado nesse dia inteiro e por ele os dois percorreram as 4 partidas do mundo. O Adelino Gomes deu nesse dia voz, através de um microfone cedido pela solidariedade de um companheiro do mundo da rádio, divulgando aos ventos o que estava a presenciar, sabendo-se, e eu sei de experiência feita, da importância do ouvidor na África profunda, que recebe as boas e as más notícias por relato direto. Não foi só a maratona que ficou a marcar o que pode o ser humano fazer para informar o que deve ser informado sobre acontecimentos marcantes para a história da humanidade, portanto, logicamente, no caso, também para todos os países. A solidariedade do empréstimo do microfone foi como que um sinal do próprio dia. Depois vem o Fernando Rosas neste livro, na altura com a idade dos jovens que eram arrebatados para uma guerra condenada ao insucesso, onde se morria por uma causa injusta, filtrando-nos pela qualidade do historiador. Ele foi meu colega de Direito e mais tarde enverdou pela História, que é uma outra forma de olhar, neste caso pela escrita e sempre para a memória futura. Uma outra expressão também de arte é-nos descrita aqui pelo Carlos Matos Gomes, esta no Teatro Militar das Operações, que, como se pode ler no livro, lhe caldeou o coração, contribuindo para que ele próprio concorresse para a recriação da esperança através de um outro combate pela liberdade. A poesia não podia faltar. E como escreveu de Sebastião da Gama, que gosto muito, é pelo sonho que nós vamos mesmo. No caso aqui presente, através da poesia da Sofia, mas também de outros livros, outros escritos em prosa, não faltando as notas na Mafaldinha do saudoso Cetal Monteiro. Por fim, o Alexandre Farto, que responde pelo nome de Vils em todo o mundo. Ele faz-nos sair nas suas obras de intervenção que tem, particularmente nos murais públicos, para a rua, como que a saudar o povo português que há 50 anos explodiu nelas. Nos seus murais há sempre a coragem da mudança por um mundo melhor, porque, como diz um dos nossos maiores símbolos do que somos, mesmo maior, que na próxima semana faria 500 anos, todo o mundo é feito de mudança. A nossa mudança aqui e agora só pode seguir pela defesa e aprofundamento da liberdade, legitimada pela autoridade democrática, por nada em definitivo se te considerar adquirido, devendo-nos rever para o efeito na secularidade da nossa história, aprender nela e que, sobretudo, com aqueles que, navegando contra ventos e marés no alto mar, e nunca abolina, se foram da lei da morte libertando. Muito obrigado. Se não se importam, pediram-me para fazer um pequeno discurso no palanque, será no palanque, porque só tinha que agarrar no microfone. Deram-me aqui umas notas que eu não consigo compreender a minha própria letra sobre as precedências, pelo que vou dirigir-me ao Sr. Presidente da Assembleia da República e às demais individualidades, porque senão iria falhar alguém e falharia no protocolo. Excelências, convidados, meus amigos que fizeram este magnífico livro, tão generoso e tão aberto, que me convidaram para fazer o prefácio. Eu fui convidado pelo Alfredo
para fazer o prefácio, hesitei bastante, falei com o Adelino, voltei a hesitar, o Adelino disse que sim, que devia fazê-lo, e foi a um determinado momento que alguém me disse: mas o que é que tens tu a ver com o 25 de Abril, que eu achei mesmo que tinha que fazer o prefácio. Porque eu tenho tudo a ver com o 25 de Abril. Eu tinha 6 anos quando aconteceu o 25 de Abril, toda a minha vida escolar se passou numa escola pública, na Escola de Ferreira do Alentejo, no Liceu de Beja, numa universidade pública. Os meus pais são funcionários, um deles faleceu agora há pouco tempo, funcionários públicos. A minha mãe é professora de ensino primário, o meu pai é agente técnico do Estado. Conseguiram sustentar-me num quarto bom aqui em Lisboa. Entrei num jornal que foi um grito de verdadeira liberdade, que foi o Público, em que conheci pessoas extraordinárias e tive a possibilidade de, em estagiário e logo no início de carreira, de fazer reportagens pelo mundo. Colaboro com um jornal que é ele próprio o fundador da democracia, que é o Expresso. Tenho a possibilidade de semanalmente ir a um programa de televisão, dizer umas coisas, enfim, sem ir para a prisão nem ser processado. Portanto, a minha vida tem tudo a ver com o 25 de Abril. Não há hipótese de não estar conectada intrinsecamente com o 25 de Abril. Se não fosse o 25 de Abril, vamos pôr por hipótese, eu seria possivelmente um ajudante notário em Ferreira do Alentejo. E hoje estou aqui, obviamente, a honrar o 25 de Abril e esse dia em que se descobriu a possibilidade da liberdade. O meu 25 de Abril foi uma coisa que eu constatei quando comecei a refletir. Não é o 25 de Abril do miúdo de 6 anos que só se lembra da professora a sintonizar o rádio. O meu 25 de Abril é o 25 de Abril do Alfredo Cunha. Porque nós temos centenas de horas de silêncio à volta do mundo. As reportagens têm o seu quê de glamouroso, mas são feitas de muito sofrimento em jipes e em carrinhas e em sítios sem luz, em que alguém tem que falar para contar uma história. E o Alfredo Cunha, parecendo que não, é mais falador que eu. E essas histórias foram surgindo ao longo de tantos dias, tantas horas que nós passámos juntos. O Alfredo Cunha é possivelmente uma das pessoas com que eu mais dividi cama. E ao que se juntou um livro que eu sou o prefaciador dele, que eu fiz o prefácio do livro sobre a Amadora, em que ele me relatou aquela manhã em que ele fez um livro sobre a Amadora, aquela manhã em que ele estava, aquela madrugada em que ele estava a ouvir Doors às 3 da manhã, Riders in the Storm, tinha acabado de chegar, e de repente teve que ir para Lisboa, e eu percebi-me que eu tinha uma história para contar sobre como é que o Alfredo viveu essa manhã, como é que ele geriu os 40 rolos, como é que ele tinha que sair da Revolução para ir ao século falar com a Maria Antónia Pau, a sua chefe, que foi uma pessoa que sempre lhe deu hipóteses extraordinárias, e que ele deve, sem dúvida. E tinha que voltar para a Revolução e perguntar onde é que a Revolução estava, porque não se podia, tinha que saber mais ou menos se a Revolução ainda estava lá em baixo ou se a Revolução já estava no Carmo, e voltar a correr para a Revolução. E sabia essa história, e também tinha tido o privilégio de ter conhecido outro homem mítico de Abril para mim, que era o Adelino Gomes, pessoa que tive o privilégio de conhecer no início dos anos 90 no Jornal Público, e que era uma pessoa que se marcava exatamente pela generosidade. Os jornalistas nos anos 90 tratavam os mais novos com aquele ar de desdém de quem tinha perdido a festa. Portanto, não tinham estado na ditadura, não tinham estado no 25 de Abril, não tinham estado no 11 de Março, não tinham estado no PREC, não tinham estado no 25 de Novembro, chegavam agora. Portanto, eram pessoas que não tinham perdido tudo, chegavam agora, eram pessoas, eram ignorantes, no fundo, por chegarem tarde. O Adelino era uma das pessoas que tinha a capacidade de dizer logo que éramos um dos deles. Nós sentíamos-nos honrados, porque ele
aceitava-nos como um dos deles, e mais, sentava-se naquele mítico bar do Público a contar histórias sobre aquela manhã fatídica em Timor, sobre o dia 25 de Abril, sobre tudo, como se fosse um de nós, sendo rígido na leitura dos nossos textos. Lembro aqui também um camarada nosso que já não está entre nós, que tinha essa generosidade também, que era o David Lopes Ramos, e que foi militar de Abril também, e de quem eu tenho muitas saudades, porque era muito meu amigo. Mas, voltando ao Alfredo, eu constatei que eu sabia, o meu 25 de Abril não eram as fotos do 25 de Abril, eram as palavras do Alfredo Cunha. E foi por isso que eu achei que tinha alguma coisa a dizer sobre isso e também sobre a beleza daquele texto do Adelino Gomes, que está feito como um rendilhado tão belo, faz-nos transportar de tal forma para aquele dia com uma candura e com uma capacidade de nos deslumbrar, que é impossível não querer dizer qualquer coisa e não querer alertar. Quero também dizer que o primeiro livro que li sobre a guerra colonial foi o livro aqui do nosso Matos Gomes. Foi o primeiro livro que me alertou para a questão da guerra colonial. Eu ainda era estudante universitário, se não estou em erro, e voltei a perceber-me de toda a questão da guerra quando com o Alfredo começámos a visitar um país que nós temos como fetiche, que é a Guiné, que gostamos muito da Guiné, sendo que é um país que é daqueles países que se gosta não se percebendo como, porque não tem as belezas de Angola ou de Moçambique, mas tem umas pessoas que nos fazem gostar. E nós voltámos lá muitas vezes e compreendemos de alguma forma o que foi a guerra tremenda naquele país e de como as pessoas na Guiné dizem que fomos nós que fizemos o 25 de Abril, que nos ajudámos a fazer o 25 de Abril, porque a guerra aqui era tão dura que o 25 de Abril foi feito por a guerra ser aqui dura. Bom, e havia aqui uma série de histórias que eu achei que podia contar neste prefácio e me fez fazer o prefácio. O livro em si são 3 quilos de memória histórica por pessoas que estiveram lá e que têm algo para nos dizer sobre uma coisa que é preciso fazer um esforço, que é conseguirmos retirar todas as camadas ideológicas, todos os nossos conceitos pós-revolucionários e tentarmos voltar a colocar naquela manhã de quinta-feira com a mesma alegria inocente de quem descobre pela primeira vez a liberdade. E isso, este livro consegue fazê-lo, se nós estivermos dispostos a aceitar esse desafio. Já nos anos 90, quando eu era jornalista e era em pleno cavaquismo e fazia por castigo, puseram-me a fazer durante muitos meses e anos sindicatos, era uma coisa dura de fazer, era uma coisa que ninguém queria fazer, sindicalismo na altura, e era um tema muito forte na altura. Pronto, eu apercebi-me que o 25 de Abril já era uma data, enfim, já estava acantonada a um lado da linha política, e eu sempre estranhei isso, e hoje chegou-se ao absurdo de existirem 2 datas para comemorar a liberdade. Eu acho que há aqui uma bizarria que é preciso que se coloque em causa e que se aceite que é preciso libertar o 25 de Abril. O 25 de Abril é de todos. Este livro demonstra como o 25 de Abril nasceu de uma vontade de querer ser livre, de uma vontade coletiva de um povo de se libertar,
de querer ver a luz e sair da escuridão. Não há no 25 de Abril um desejo ideológico que hoje possa ser dirimido. E é por isso que eu acho que há que devolver o 25 de Abril a toda a gente. Este livro é uma forma de mostrar a quem for intelectualmente honesto que foi um dia que pertenceu a toda a gente que esteve, a toda a gente que quis aceitar esse repto de liberdade. E portanto eu acho que este livro permite um regresso à pureza desse dia a quem quiser fazê-lo. A quem disser assim, eu aceito o desafio de imaginar-me nesse dia, imaginar-me a 24 e sair à rua a 25. E acompanhar o Adelino, perceber o que se passava em termos de contexto militar, o meu medo de ir para a guerra, para aquela guerra, ver o contexto histórico que o Fernando Rosas coloca, e sair à rua e perceber que explosão de alegria foi aquela. E aquela explosão de alegria tem uma palavra só que a define, chama-se liberdade. Não há nada mais bonito que isso, é liberdade. E esse foi o dia mais bonito de todos. Não pertence a ninguém que não seja aos portugueses que a partir daí lançaram para o país, para as colónias, essa possibilidade, esses sonhos possíveis que se perderam alguns, outros, enfim, estão por concretizar. E isso é uma pergunta, é uma questão que vale a pena hoje colocar, porque hoje nós não sabemos bem o que é a liberdade. Hoje, quando perguntamos o que é a liberdade, estamos um pouco confrontados com um problema de definição. Hoje somos facilmente capazes ou os povos, de prescindir de liberdade por segurança. Entregarmos os nossos dados todos, os nossos interesses, os nossos desejos, os nossos segredos mais íntimos à internet. E agora é possível que a inteligência artificial e o algoritmo nos comece a condicionar de tal maneira que pensemos que somos livres quando já não somos livres, porque os nossos desejos são interpretados antes que nós próprios os saibamos. Que haja uma inteligência que nos conheça melhor e que nos convença que sejamos livres mesmo que não sejamos já. E será difícil que saiam os homens de Santarém e que nos libertem como fomos libertados em 1974. Mas isso é hoje ou amanhã que acontecerá ou não acontecerá. O que aconteceu em quinta-feira, 25 de abril de 74, está ali, está contado de uma forma brilhante pelos autores, numa forma analógica, mas imersiva, em letras e com fotografias a preto e branco. O Alfredo Cunha é incrível, conseguiu estar em todos os momentos e parece que não falhou nenhum, desde a manhã de 25 de abril a todas as independências, a todos os momentos chaves do processo. É impressionante. E este livro deve ser dado a quanto mais gente possível e entregue a quantas mais pessoas com este desafio. Vejam-no, leiam-no, apreciem-no com honestidade, com pureza, porque viva a liberdade e viva o 25 de abril, obviamente. Boa tarde, saúdo todos os presentes, concidadãos. Eu tinha 2 chamadas e meia para fazer. Mesmo assim não sei se não serão grandes demais para a brevidade que nos foi pedida. A primeira tem a ver com o local onde nos encontramos, porque há uma figura desconhecida, arrisco eu, por 99,9% dos portugueses, todos nós, mas que é um dos personagens especialmente simbólicos na parte que me competiu fazer deste livro.
A segunda é algo que me imponho sempre, que é uma rápida homenagem a companheiros daquela jornada. Já foi aqui dito que eu apanhei uma boleia que eu não daria, estou convencido. Penso tanto nisso. Será que eu dava a boleia? Sendo eu a única pessoa que tinha um microfone naquela manhã, tinha ali a glória, eu emprestava o microfone a outro, para o outro fazer a reportagem. E houve dois, não foi só um, foram dois homens que tinham um microfone e que passaram o microfone para a minha mão, quer dizer. Eu não sei se o Paulo Coelho está aqui. Eu queria fazer-lhe uma homenagem. O Paulo Coelho foi um dos dois. O outro, Pedro Laranjeira, já morreu. Mas eram dois homens que não eram jornalistas, mas estavam ligados à rádio. Um deles era sonoplasta, o outro apresentava discos. E naquela manhã foi para a rua porque o Carlos Albino, que eu também julgo que não está aqui, lhes disse para eles irem de manhã para lá. E estavam lá. E estavam com o microfone. Tinham um acontecimento a desenrolar-se à sua frente. E eles seriam os donos da palavra naquele dia, e emprestaram um microfone. E eu fiz uma coisa que mais tarde vim a aprender num curso do INA francês para jornalistas de rádio, de Edouard Guibert, que foi um homem que formou muitos homens da televisão portuguesa e também alguns jornalistas já no final dos anos 60, e uma das consignas que ele nos deu foi assim: vocês nunca deem o microfone a um entrevistado, porque ele pega no microfone. Quem tem o microfone é que tem o poder da palavra. E os meus companheiros passaram o microfone para mim e eu nunca mais o larguei. Bom, fica esta homenagem. Então, eu queria dizer-vos que Carlos Manuel de Melo Araújo, nos 25 anos do 25 de Abril, vivia no Mindelo, Ilha de São Vicente. Tinha vindo estudar engenharia para a metrópole e no 25 de Abril de 1974 era cadete do COM na Escola Prática de Cavalaria em Santarém. No livro que vão ler, se for o de capa dura, podem abri-lo na página 130, se for o da capa mole, na página 156. No livro, num dos textos que eu faço, eu cito as palavras que nos foram contadas e que foram ditas naquela madrugada. Acorda o filho da mãe do Cabo Verdeano, que nós vamos finalmente libertar a terra dele, disse um alferes quando chegou a hora de despertar os homens lá nas camaratas, os 200 e tal homens que haviam de partir para Lisboa, acabar com o estado a que Portugal tinha chegado. Essa história ocupa as páginas 92 e 93 de uma revista especial que nós fizemos no Público nos 25 anos do 25 de Abril, porque trouxemos os 240 homens. Aqui foi o engenheiro Belmir que pagou esse grande custo, não é? Havia 240 homens da coluna. Encontraram-se em Santarém, nós trouxemos para Lisboa, fomos a pé com eles do Terreiro do Paço até ao Largo do Carmo e entrevistámos-los. E na entrevista que Isabel Leiria, hoje no Expresso e na altura no Público, lhe fez, está esta história extraordinária e outras, e portanto devem ler o livro que foi aqui aconselhado há pouco, nas páginas 130 e nas páginas 156 do livro da capa dura. É uma história absolutamente extraordinária desse jovem que veio para cá e que se conta. O resto vão ler, mas já agora eu gostava de vos dizer isso, porque ela nos conta. Ele veio para cá para estudar engenharia, aliás, licenciou-se em engenharia eletrotécnico, mas com uma recomendação: se fosse mobilizado para o ultramar, fugia. Ele não fugiu e no dia 25 de Abril participou na queda do regime, um cabo-verdiano, a quem chamavam, como já viram, eu ainda não disse, chamavam do AUP-AIGC, e havia realmente uma razão para isso, porque ele tinha estado ligado a células que havia, não sei se em Cabo Verde. Ora bem, estamos na UCLA e por isso é essa homenagem a esse homem que eu não conheço pessoalmente. Há uma fotografia nessa revista, mas tem a possibilidade, e por isso esse orgulho grande que eu tenho. É uma fotografia do Alfredo que nunca foi utilizada, senão agora. Não conheço nenhum outro fotógrafo que tenha apanhado este cadete do COM
na praça do Império, no terreiro do Paço, na cabeça do Império, naquela manhã em que estava a escrever-se o fim do Império, de 500 anos, está um homem cabo-verdiano, ligado ao PAIGC, com uma G3, como mais tarde estará o Maia, com a G3 de cano para baixo, a tiracolo, não, na bandoleira, não é? Bandoleira. De bandoleira, portanto, é quem está à vontade, quem está a dominar, bandoleira com o cano para baixo, e ele está na praça, no Terreiro do Paço, a representar 3 países em guerra contra Portugal e as outras colónias, e está realmente a viver e a ser o símbolo, ele está a simbolizar os novos países independentes africanos. Que melhor sítio para nós fazermos prestarmos esta homenagem do que aqui na UCLA. A segunda história que eu vos queria contar tem a ver com, como já disse, tem a ver com essa homenagem. O Paulo não está cá, o Paulo Coelho é um homem que continua ligado à televisão, faz voz-off, já escreveu vários livros, na altura eu tinha 19 anos. Ele e Pedro Laranjeira, portanto, emprestaram o microfone e nós íamos fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito e que também com muito orgulho fazíamos os 3 a reportagem, e às vezes um saía e ia procurar informação. Aliás, aquele dia foi um dia absolutamente extraordinário. Isso nós nunca pusemos, porque são 7 ou 8 horas de gravação, e fizemos um disco de 80 minutos. Agora no livro aparecem alguns minutos que são desconhecidos, e eu vou terminar com um desses minutos, mas na verdade, a certa altura era o único microfone, quer dizer, estava o Alfredo Alvela, mas tinha que ir a correr, mandar notícias para o Rádio Clube Português com 5 tostões de uma cabine telefónica, ou então pedia às pessoas ali à volta se não se deixavam. Nós não, porque nós tínhamos a Rádio Renascença ali a 100 metros, e a namorada de um do Pedro Laranjeira levava as bobinas e trazia-nos novas bobinas, e por isso nós tivemos sempre a relatar como se fosse em direto, mas não havia diretos nenhuns. Esqueçam quando dizem, às vezes há pessoas que me dizem assim, eu lembro, ouviu em direto. Não estávamos nada em direto, estávamos em diferido. Infelizmente, só no outro dia é que percebemos que nem em diferido estivemos, não sabemos porque, é um dos mistérios. Estão aqui jornalistas, talvez o Zé Pedro Castanheira, que é muito dado a essas investigações, possa descobrir porque é que no dia 25 de abril de 1974, numa redação de homens que depois fizeram tanta revolução dentro da Rádio Renascença, ninguém teve a coragem de pôr as nossas gravações no ar. Não sei, não consigo perceber. Aquilo só passou na madrugada de 25 para 26 e depois de 26 para 27. Bom, ora bem, eu queria prestar esta homenagem aos dois. O Paulo Coelho, eu vou só ler-vos aqui 2 ou 3 coisas. O Paulo Coelho, nessa altura, Maia faz dá as primeiras ordens de rajadas sobre o quartel-general, e diz ao Santos Silva uma rajada para o alto da varanda do centro. E ouve-se a voz do Paulo Coelho, que ninguém conhece e que deviam conhecer. Ele diz simplesmente isto, e aqui está a riqueza de uma reportagem. Basta dizer isto. Ele diz isto. Estamos à espera do tiro, não é? E há um repórter que está ali e diz, estamos em silêncio. Eu descrevo isso. Ninguém sai, as portas mantêm-se hermeticamente fechadas, o carro evoluciona em frente às portas do quartel-general. Recua agora, vai tomar posição certamente mais apropriada a fazer o fogo que lhe foi ordenado. Eu, Isso é o Paulo Coelho. É o Paulo Coelho, repórter, que está provavelmente a fazer a sua primeira reportagem. E depois há um terceiro, há um segundo e depois há um terceiro. É um momento extraordinário, porque é a terceira vez que Maia, ao megafone, diz que agora é para destruir. E então, a essa altura, ele diz assim, atenção, vou contar até 3. E o repórter quase não acreditava, diz assim, vai contar até 3. E depois outro diz assim, vai contar até 3 o Capitão Maia. E Maia diz 1. E eu descrevo, há um silêncio terrível. Contou 1 o Capitão Maia. Repare, passados 10 segundos, Maia, 2. Passam os 15 segundos. A gravação traz-nos uma voz próxima de mim.
E é mais uma homenagem que eu quero fazer, provavelmente ninguém sabe disso, embora eu já o tenha dito algumas vezes. A gravação traz-nos uma voz próxima de mim a dizer para o microfone do gravador que transporta. O Capitão Maia encolhe os ombros, pega no megafone. Quem disse esta frase? Anódina, e no entanto nós estamos a ver o Maia, o capitão, a encolher os ombros. O que é que significa encolher os ombros? Estou farto destes tipos, não é? Pega no megafone. A voz é do Luís Pereira de Sousa, que foi uma vedeta extraordinária da RTP. Alguém sabia que ele foi um dos poucos repórteres da rádio que esteve lá no terreno. Salvo erro, na altura correspondente em Lisboa da Rádio da África do Sul, e mais tarde um popularíssimo apresentador da RTP. E então Maia diz: atenção, vai abrir fogo, uma autometralhadora, os atropeladores, vai dar lá aquelas informações todas, e houve-se um primeiro disparo. E depois ele vem e tal, e aparece outra vez o repórter Paulo Coelho. Já ele vai dizer o 3, ainda não disse o 3. Nós, repórteres, fomos para as latrinas que há ali, por baixo daquela coisa de pedra, não é? Lá no centro do Largo do Carmo. Não é? Fomos, por acaso, só depois é que viemos a ver, quando saímos, estávamos nas latrinas das senhoras. Estávamos todos nós, jornalistas, refugiámos naqueles orinóis públicos. E ouve-se a voz do Paulo Coelho: desculpa, isto é ridículo, não tem importância nenhuma. E tem toda a importância. O medo com que nós estávamos, aquele momento solene. E ele diz assim: abram a boca, por causa do ar. E eu respondo: é de boca aberta que temos estado, nós todos, a tentar fazer a reportagem deste momento. E então o Capitão Maia ordena mais uma vez, e ouve-se um tiro. Mas está a demorar o outro tiro. E o Paulo Coelho: Maia está a fazer sinais para um carro que suponho estava na linha de fogo. E depois, a peça não estava na posição ideal para onde devia ser dirigida. E estamos todos na expectativa. Estas frases parecem frases infantis e são frases absolutamente determinantes num momento determinante, em que o que nos unia ali, nós todos, era a vontade de ver e o medo de levantarmos a cabeça. Que são as duas coisas, são um pouco incompatíveis. E, portanto, vamos jogando com as palavras e dizendo o mais possível, olhando o menos possível, mas olhando o suficiente para podermos ser úteis a quem nos está a ouvir. Há uma expectativa entre nós todos. Há vozes desencontradas. E, de repente, alto ao fogo, tinha chegado um enviado do Secretário de Estado da Comunicação. Com aquilo que o Dr. Feitor Pinto disse, mentindo, que era uma carta do general Spínola para Marcelo Caetano. E aí o Maia disse: sim senhor, então pronto, então qual é o problema? Não, nós temos que ir lá entregar a carta e tal, então vão. Depois eles vieram e depois disse: pronto, temos aqui uma carta para o general Spínola. Então vão. E eles disseram assim, eles disseram assim, os dois: está bem, precisamos de um carro. Está bem, então olha, um Jeep, arranjem um Jeep, eu vou já acabar. Se é por causa do tempo, eu já vou na meia. Um Jeep. E um Jeep, está bem, e o homem do Jeep disse: então, eu sei lá onde é que o Spínola vive. Não é? E o Maia pergunta ao grupo, isto também vem contado lá, é uma história interessante, é para eu homenagear um jornalista desconhecido também, e que fez o único, para mim, o único, como é que a gente chama aquilo? A única caixa, nós também temos uma outra palavra que agora não me lembro. A única caixa daquele dia foi feita por um desconhecido jornalista, que era conhecido na altura, mas pouco, e nunca foi homenageado por isso, e até era um pouco desconsiderado, e eu só descobri há pouco tempo. É que o Maia diz assim para os jornalistas, eu não estava lá nesse grupo, pergunta assim: alguém sabe onde é que é a casa do general Spínola? E há um tipo que disse: eu sei. E ele diz: então diga lá onde é que é. E ele dá esta resposta do repórter já consagrado, não é? Que a sabe toda. Eu não digo, vou. Isto é uma frase extraordinária. E o Maia diz: então vá. E ele é o único que vai.
É o único jornalista que vai, dizendo atrás, lá no Jeep, vai dizer, vira à direita, vira à esquerda, vira não sei quem, e levou feito ao Pinto e o seu secretário, leva os dois até a casa do Spínola. E insiste a essa coisa, e depois escreve no Diário de Notícias, e o Diário de Notícias traz aquilo na primeira página, e depois na segunda ou na terceira continua. E eu só há pouco tempo é que comecei a ler aquilo. Aquilo é uma reportagem extraordinária. Aquele homem, eu recebi prémios quando estava lá no coisa, todos nós recebemos prémios, não é? Ele nunca recebeu um prémio. Ele fez a grande reportagem. Ele deu a novidade, porque nós todos estávamos a ver a mesma coisa e ele estava a ver uma coisa diferente. Ainda por cima, era a história de Marcelo e de Spínola, não é? E da rendição, não é? Portanto, ele chama-se Aníbal, estás a ver? Mendonça. O Aníbal Mendonça também não está aqui, pois não? O Aníbal Mendonça é um homem, penso que mais velho do que eu, e a quem eu quero prestar a homenagem, e que, homenageando a ele, estou a homenagear todos os grandes repórteres que estiveram lá, e sobretudo, e agora falo do Alfredo. O Alfredo esteve há 50 anos, o Alfredo está na primeira página do 25 de Abril. Porque as fotografias dele são fotografias que duram para sempre. Quer dizer, é uma coisa inexplicável. Porque eu aqui há tempos, até aí numa irritação que tive, eu dizia assim, se eu escrevesse todos os dias, todos os anos, escrevesse a história do 25 de Abril, e todos os anos ia ter um editor, edita-me isto. Ao fim de algum tempo o tio dizia, mas tu estás sempre a descrever a mesma história. Não se aguenta. O Alfredo tem aquelas fotografias, eu digo, a pena dele é não ter tirado mais, mas não pode inventar mais, ele não pode tirar fotografias àquilo que já passou. E as fotografias dele nascem e renascem e ressuscitam todos os anos. E eu que fiz tantas legendas para as fotografias dele, não é? Vejo-me sempre desafiado a fazer uma legenda diferente para a mesma fotografia, porque a fotografia diz-me coisas diferentes, muitas coisas. Uma fotografia vem carregada, estas 1000 palavras, vem carregada de sentidos, não é? E há 50 anos que ele nos dá sentidos e nos desafia a gente ver aquilo melhor. Finalmente. Portanto, há uma coisa, ao ver o Sr. Presidente da Assembleia da República, não sabia que vinha cá, portanto não foi por sua causa que eu fiz isto, mas realmente é das coisas mais bonitas e que eu me tinha esquecido completamente, das mais bonitas que eu assisti, porque gravei. Mas, aliás, nesta parte, nem sequer, isto são 40 segundos, nem sequer nós falamos. Mas aconteceu à nossa frente. Eu vou ler-vos e dizer assim, e de repente o microfone cai no meio de uma conversa impensável. Um pequeno grupo de jovens discute o futuro. Isto são, calculo eu, entre as 13h30 e as 15 horas. Faltava 5 horas para Marcelo Caetano ir para preso, não é? E o seu governo. E de repente, entre as 13h30 e as 15 horas, o microfone cai no meio de uma conversa impensável. Um pequeno grupo de jovens discute no Largo do Carmo o futuro pós-rendição. Imagina. Às 13h30 estão uns jovens a discutir, e agora, a seguir, quando eles se renderem, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Chamemos-lhe tertúlia, tempestade de ideias em pé, no meio de uma multidão que acompanha interagindo um surreal golpe de Estado cada minuto mais revolução. O discurso, conteúdo e forma indicia-os, para mim, como estudantes ou recém-licenciados com algum ativismo político. E o humor, pelo menos nestes 31 segundos conservados, ainda que com falhas, numa fita de arrasto com quase meio século. E é a tal onde eu fui buscar isto. Popular 1. Imaginem, coloquem-se lá, no dia 25 de Abril, na tarde do 25 de Abril. Ali dentro estão a GNR, que nunca mais abre as portas. O Marcelo, que nunca mais... aquele Marcelo, que nunca mais se rende. E cá fora estão 200 homens preparados para dar tiros. Popular 1. Para se fazer eleições válidas tem que se fazer um recenseamento primeiro.
E a população portuguesa, está-se a falar de recenseamento no princípio da tarde do 25 de Abril, a preocupação de jovens. Bem, isto é democracia, isto é um pensamento absolutamente extraordinário no meio de um golpe de Estado. E a população portuguesa não está recenseada. Popular 2. Por isso é que estou a dizer, fazer uma junta militar por 2 ou 3 meses, e depois aí ouvem-se, eu escrevo vozes dispares. Popular 3, portanto já é o terceiro popular. Era o Costa Gomes e o Spínola. Popular 1. Tenho a impressão que uma junta militar, por 3 ou 4 meses, resolve o problema para se promover o recenseamento. Agora, fazer eleições com o recenseamento que temos não dá nada. A preocupação democrática da representatividade popular. Popular 2. Exatamente. Depois diz qualquer coisa que não se percebe. Mas o recenseamento tem que ser rapidamente. Popular 4. Não seria necessário um recenseamento para as eleições. Fazia-se um recenseamento a nível popular, seja lá o que isto quer dizer. E o Popular 2, uma eleição a nível popular é incontestável, pá. Os resultados, com 48 anos, é por unanimidade. E eles começam-se todos a rir. E o Popular 3, sem conhecer o programa. E diz o Popular 4, sem nada. E diz o Popular 2, sem conhecer a opinião do povo, manifesto-me em nome dele. Eu acho isto uma coisa absolutamente extraordinária. E só tenho mais uma frase para vos dizer. Depois disto, com cidadãos destes, jovens, não é? Não são velhos, professores, com cidadãos destes, como pode algum dia o 25 de Abril desaparecer da nossa memória? É um orgulho. Boa tarde, sou o Sr. Presidente da Assembleia da República e, na sua pessoa, a todas as entidades que prestigiam e dignificam esta apresentação. Eu, depois desta exibição verdadeiramente mágica do Adelino Gomes, deveria fazer como aqueles velhos palhaços que se reconhecem, tirava o chapéu e retirava-me prudentemente. Mas quero pegar nas palavras dele, porque ele esteve a falar de um acontecimento histórico, mas esteve também a falar de uma sorte histórica. Nós necessitamos, na história, nos povos, nós necessitamos de sorte. Napoleão, que era um péssimo general, escolhia os seus comandantes pela sorte. Nós tivemos, no 25 de Abril, quinta-feira, tivemos a sorte de ter o Fernando Salgueiro Maia a comandar estas operações nestes momentos de enorme tensão. A sorte dá muito trabalho, necessita de muito treino e necessita de uma grande capacidade de gestão das suas emoções e das nossas friezas na decisão. E é isto que o Fernando Salgueiro Maia representa. Eu e ele, e passe a familiaridade, eu e o Salgueiro Maia conhecemos desde crianças. Eu estudei no colégio em Tomar, onde ele também estudou, vindo do outro local, porque o pai era ferroviário, chefe da estação, e, portanto, ia mudando de local, e nós coincidimos um tempo nesse colégio. Eu estive lá 7 anos, ele teve menos tempo. Mas depois fizemos um percurso relativamente parecido. Eu sou um ano mais novo que ele, mas ele é um ano mais moderno na tropa do que eu, porque ele chumbou nas alturas em que mudava de colégio. Mas depois fomos para a academia, eu entrei em 63, ele entrou em 64, depois que estivemos em Moçambique, ele esteve numa unidade de comandos que eu depois substituí, e depois estivemos na Guiné
em conjunto no tempo em que verdadeiramente se decidiu o 25 de Abril, porque a Guerra da Guiné dotou os militares da convicção e da certeza que aquela guerra estava perdida. Além de ser uma guerra injustificável e injustificada, era uma guerra perdida. E daí que os militares não se batam por guerras perdidas, e mais ainda os militares portugueses, que tinham uma má relação antiga com o regime e com o Dr. Salazar, nomeadamente pela questão da Índia, onde foram enxovalhados, e neste caso a Guiné assemelhava-se à situação da Índia, e nós estávamos a ver de novo como o bode expiatório da incapacidade do governo. Mas o Fernando Salgueiro Maia era um grande comandante, e foi sempre um grande comandante. Ele comanda uma unidade de cavalaria na Guiné, e só para termos a ideia e para desfazermos a ideia de que os militares nunca pensaram, ele é mobilizado por uma unidade de cavalaria de Santa Margarida, que era um regimento muito conservador, isto em 1971, e dá como lema da sua companhia os progressistas. Portanto, o lema, normalmente, das unidades militares é vamos a eles, e agora somos todos, e viva os dragões de Olivença, e vivam estes, e ele escolhe como lema os progressistas. E vai levar a sua tropa neste sentido, e falando sempre com eles e tomando sempre decisões que os militares, os seus militares, aceitaram porque confiavam nele. E comandar, como sabem, exige duas grandes virtudes. O Adelino era um excelente comandante. Uma é, o comandante representa. Isto é, quando se está a comandar, está-se a representar. O comandante não tem dúvidas, o comandante sabe para onde vai, o comandante não morre, o comandante sabe onde está o objetivo. Portanto, essa é a primeira, a representação. A segunda, o comandante tem que ter empatia, isto é, aqueles que estão a ser comandados têm que acreditar nele, têm que ter um carisma. Ora, o Maia tinha exatamente essas duas qualidades. E tinha mais uma, que era uma frase típica, que é a serenidade debaixo de fogo, isto é, o equilíbrio emocional. E ele vai viver aqui, no Carmo, a pior situação que um comandante pode viver, que é estar num ringue, numa piscina, com a sua tropa e no meio de uma multidão. Bastava alguém ter deixado cair uma caixa de fósforos a arder para se perder por completo o controle daquela situação. E as pessoas não têm ideia do que é que ali estava. Aquelas Panhares com aquela peça grande, aquela é uma peça de 75 milímetros de alta velocidade, isto é, ela disparando, hoje em dia não havia o Carmo. Portanto, andávamos à procura a fazer arqueologia entre o Recio e os restauradores. E, portanto, tinha-se criado ali uma situação, porventura, pior do que a do incêndio do Chiado. E um comandante aguentar aquela situação até ao limite, aquilo que estava o Adelino a falar, ele contou um, ele contou dois, ele está a ganhar tempo. Ele está a trocar tempo e riscos para não ter uma situação pior. E é esta cabeça que está sempre a funcionar, e está sempre a funcionar em frio. E esta é a sorte histórica que nós temos de ter aquele homem ali. A outra é a da consciência que nós ganhamos na Guiné. O Maia está no primeiro ato de indisciplina que nós, os capitães, desenvolvemos no dia 8 de agosto de 1973, quando 40 capitães se reúnem em Bissau para assinar uma carta, que é uma manifestação coletiva que é punida pela disciplina militar. Assinamos essa carta e enviamos ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Educação, ao Ministro da Defesa e aos chefes de Estado-Maior. E, portanto, ele está no primeiro momento
da contestação, da conspiração e daquilo que vem. E está num momento mais decisivo. E isto é verdadeiramente marcante. Mas há o tempo da Guiné em que nós ganhamos a consciência, ou aprofundámos a consciência que nos levava à pergunta e que leva à pergunta do 25 de Abril. O que é que nós estamos a fazer aqui? Esta é a questão. E eu encontrava muitas vezes, eu estava em Bissau na unidade de comandos, e ele estava relativamente perto, em Bula, e nós encontrávamos e perguntávamos o que é que estamos a fazer aqui. Nós líamos os documentos de informação militar, onde estavam listados as ações militares nossas, das forças portuguesas e as do PAGC. E estava a ordem de batalha do PAGC, os nomes dos comandantes, dos corpos de exército, dos bigrupos, as ações que eles tinham feito, quem tinha morrido, etc. E nós falávamos, eu e ele dizíamos assim, opa, este tipo não andou connosco no colégio. E era normalmente um comandante do PAGC. E um era o Semedo, o outro era o Almada, o Fidelis. Isto é, nós às tantas descobrimos que estávamos na Guiné, tínhamos andado a estudar nas mesmas turmas, no mesmo colégio, na mesma escola, aí com metade do Comitê Central do PAGC. E isto levava-nos a fazer perguntas. O que acontece é que do lado de lá isso também acontecia. E quando há as primeiras conversações entre Portugal, depois do 25 de Abril, e o PAGC em Londres, onde vai o Almeida Bruno, que era amigo, portanto, tinha sido ajudante de campo do general Spínola, as conversações são muito tensas no início, o que é óbvio, mas depois há o coffee break em que as pessoas falam, as duas delegações, e diz do Bruno, quando vai à Guiné, olha pá, veio depois lá um tipo ter comigo e disse, o senhor não tem lá um plano lá nos comandos que é o Matos Gomes? Tenho. É que nós andámos a estudar os dois juntos e foi até o pai dele que me pôs no Regente Agrícola de Santarém. O Júlio Semedo foi depois embaixador aqui em Portugal e foi depois comissário dos negócios estrangeiros, ministro dos negócios estrangeiros da Guiné-Bissau. E a partir daí, então toda a gente, naquelas duas delegações, começou a descobrir os amigos que tinha de cá e lá. E com o Maia era esta situação também. Nós íamos às ordens de batalha e íamos descobrindo os nossos colegas do lado de lá. E, portanto, nós formámos esta consciência, e esta consciência vai acompanhar o Maia permanentemente. E daí que ele seja, na realidade, o fulcro e o herói. É o herói daquele dia, mas é o herói a quem nós devemos que aquele dia não tenha sido um dia trágico, que tenha sido um dia glorioso. E era com esta homenagem ao Fernando Salgueiro Maia que eu terminava deixando uma outra nota, porque é uma nota também significativa. É também o Maia que está na transformação do golpe de Estado, que é o putsch militar, que é pôr tropas na rua e, pela força, derrubar um governo. É o Maia e o Otelo que introduzem o povo na revolução. Isto é, o Maia pergunta ao Otelo, quando começam as pessoas a entrar no Largo do Carmo, diz: esta gente quer toda entrar, o povo quer entrar para aqui, o que é que eu faço? E o Otelo diz-lhe: não, isto é a revolução, se é para o povo, deixa entrar. E, portanto, são estas duas personalidades que marcam este dia fantástico que nós agora aqui celebramos, e que a Tinta da China e o Alfredo Cunha e o Luís e o Adelino e o Fernando e até eu ajudámos e colaborámos e procurámos fazer o melhor possível. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa noite. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia da República. Em seu nome agradeço a todas as individualidades.
Mas quero agradecer a mais gente que está aqui. Quero agradecer ao Vítor Ramalho, meu grande amigo. Quero agradecer à Inácia Rezola. Sem ela o livro não teria sido possível. À minha editora, Bárbara Brilhosa. Ao Luís Pedro Nunes, que sempre que lhe peço alguma coisa diz que não, mas faz sempre. Ao Matos Gomes, que eu decidi que era ele que fazia o texto sobre a guerra, porque uma vez na Guiné encontrei um homem chamado António Amadou Camará. Quando eu lhe falei no Matos Gomes, ele começou a chorar. E eu disse, então, é ele que vai fazer o texto. Quero agradecer ao Fernando Rosas, que não está. E agora quero agradecer ao Adelino Gomes, mas o Adelino Gomes vai ter que me ouvir. Eu vou começar por citar o tenente adjunto do Salgueiro Maia, que se chama Alfredo Assunção, e hoje é general, e que, quando me apresentaram, ele disse-me assim: eu sou o gajo que levou as chapadas. Porque ele vivia muito irritado, porque há um filme onde o gajo que leva as chapadas é o Maia, mas foi o Alfredo Assunção, de facto. E eu quero dizer que eu sou o gajo que fez as fotografias. Já fiz muitas coisas com o Adelino. Sempre que eu faço qualquer coisa com o Adelino diz-me assim: outra vez? Não faço, outra vez, mais no mesmo. O que é que tens de novo? E eu disse: tenho mais coisas novas. E apresento-lhe sempre uma coisa nova. Depois ele faz-me um desafio: vamos fazer uma coisa diferente, vamos pôr os vencidos e os vencedores. Isto foi nos 40 anos, fizemos uma coisa diferente. E vamos falar também do papel da viúva do Salgueiro Maia. Pronto, também apareceu no livro. Foi diferente, e até nem vendeu mal o livro. Não é? Saiu bem. Depois, passado nos 45 anos, fiz uma coisa e eu disse: outra vez, diz o Adelino, outra vez, eu não vou escrever texto, não recuso-me. Se recusas, porquê? O que é que eu lhes vou dizer? E eu disse: olha, dizes-lhes como fomos felizes nesse dia. E ele: pronto, está bem. E fez. Desta vez, a coisa foi mais grave, porque o Adelino olhou para mim e disse-me assim: o que é que tu tens de novo para apresentar? Disse: olha, de novo tenho uma ideia. Temos o fim da guerra, temos a descolonização, temos o PREC e temos o 25 de Abril. E então damos lógica à coisa. Mas de 25 de Abril também temos coisas novas já. Temos o último soldado negro, o único soldado negro que participou no 25 de Abril. Temos. E ele foi logo saber tudo, não é? Quem era, onde é que nasceu, deve saber também o número do bilhete de identidade, deve saber tudo. E o que é que temos mais? Isso, olha, temos a saída das tropas no dia 27, que nunca foram publicadas as fotos. Verdade? E o que é que temos mais? Disse: olha, temos os pedidos à janela, ainda antes de António Maria Cardoso se render. Pois, está bem, não sei o quê. Mas depois aquilo foi... depois temos que ilustrar a linha do tempo. Ok, vamos ilustrar a linha do tempo. Ilustramos a linha do tempo. Esta curiosidade do Adelino é fantástica, porque obriga-me sempre a procurar coisas novas. Porque nós, fotógrafos, olhamos para as fotografias e depois só vemos aquelas. A própria fotografia de Salgueiro Maia, só 20 anos depois é que foi descoberta. Ela, durante 20 anos, não existiu, foi recusada. Em 74 ela foi recusada. Este retrato foi o Vicente Jorge Silva que olhou para ela e me disse: esta fotografia é fantástica, vamos pô-la na primeira página do Público. Escreveu um editorial chamado Os Olhos do Capitão e é um texto extraordinário. Há um pesadelo que eu tenho recorrente. Eu tenho sonhos profissionais e um dos sonhos profissionais que tenho é que estou atrasado para ir trabalhar. Eu já estou reformado, já não trabalho, quer dizer, trabalho mais do que quando trabalhava, mas formalmente estou reformado. E tenho esse sonho. Outro sonho que tenho é o das fotografias que eu não fiz no 25 de Abril. Ao contrário
contrário do que as pessoas pensam, eu fiz cerca de 1000 fotografias, 1040, 1100. Adelina, ainda tenho fotografias inéditas. Mas o que me persegue são as fotografias que eu não fiz. E penso muito nisso. Eu tinha 20 anos, fotografei incessantemente porque tinha alguma consciência política, já colaborava há 2 anos no Notícias da Amadora, que era dirigido pelo Carlos Carvalhas. Tinha tido um livro apreendido pela PIDE chamado Raízes da Nossa Força, que aliás foi apreendido em direto durante o lançamento na Galeria Opinião em Lisboa. E fotografei muito. E como eu tinha 20 anos e sempre me mantive mais ou menos de uma forma mais ou menos de jeito, e corria com as máquinas. Eu fui a correr 3 vezes ao século, fui e vim, revelei, imprimi fotografias, porque não tínhamos telemóveis, não tínhamos fotografia digital. Eu às vezes penso, se tivesse uma câmara digital, teria feito milhares de fotografias. Pois, mas se calhar não era bem a mesma coisa. A gente não pode viajar no tempo. Eu gostava de viajar no tempo. Quando me dizem é mais do mesmo, eu digo, pois é mais do mesmo, mas é o único, é o que temos. E agradeço a vossa paciência e queria vos chamar a atenção. Nós vamos passar um filme que foi realizado por um jovem do Porto chamado Miguel Brugo, com base nas minhas fotografias e com música original do Rodrigo Leão, que foi feito para este filme. Eu peço-vos um bocadinho mais de paciência, o filme tem 30 minutos, mas eu acho que vale a pena vê-lo, porque é muito bonito, porque começa exatamente na guerra e acaba na Constituinte, passando pelo 25 de Abril. E vejam e ouçam, porque acho que vão gostar. Muito obrigado.